Seção 5ª. Das comissões especiais e transitórias, das câmaras técnicas, dos grupos de trabalho e das assessorias especiais. Artigo 33. As comissões especiais e transitórias, as câmaras técnicas, os grupos de trabalho e as assessorias especiais serão criados, conforme as respectivas competências, pelo plenário, pela diretoria ou pelo presidente do Conselho Regional de Nutricionistas, para fins específicos, obedecendo ao seguinte. Inciso 1º. As comissões, as câmaras técnicas, os grupos de trabalho e as assessorias serão criados por ato, em que deverão ser indicados seus componentes, finalidades e prazos de funcionamento. Inciso 2º. O número de componentes não poderá ser inferior a 3, e nem superior a 5, devendo a indicação dos nomes ser aprovada pelo plenário, ressalvada essa exigência quanto às designações de competência da diretoria e da presidência. Inciso 3º. Cada comissão, câmara técnica, grupo de trabalho e assessoria, contará com um coordenador eleito entre os seus membros, salvo se o ato de designação já o indicar. Inciso 4º. Cada comissão, câmara técnica, grupo de trabalho e assessoria reunir-se-á, com a maioria de seus membros. Inciso 5º. Cada comissão, câmara técnica, grupo de trabalho e assessoria, solicitará ao presidente do Conselho Regional de Nutricionistas medidas necessárias à viabilidade dos seus trabalhos. Inciso 6º. O prazo necessário para a consecução dos trabalhos será o estabelecido no ato de constituição da comissão, câmara técnica, grupo de trabalho ou assessoria, podendo ser prorrogado. Inciso 7º. As reuniões devem ser registradas em relatórios e atas, devidamente assinados por todos os membros presentes ao respectivo evento. Inciso 8º. Os resultados dos trabalhos, sob a forma de relatório, parecer e conclusão, serão submetidos à apreciação do plenário, da diretoria ou da presidência, conforme a origem ou a orientação contida no ato da designação. Parágrafo único. As assessorias especiais de que trata este artigo, não se confundem com aquelas destinadas ao atendimento das necessidades de serviços técnicos e administrativos do Conselho Regional de Nutricionistas, as quais serão contratadas ou designadas pelo presidente, ouvido o plenário, para o atendimento de demandas. Seção 6ª. Dos serviços técnicos e administrativos. Artigo 34. Os serviços técnicos e administrativos do Conselho Regional de Nutricionistas são os definidos nesta seção, sem prejuízo da possibilidade de o plenário, por proposta da diretoria ou da presidência. Parágrafo único. Os serviços técnicos e administrativos necessários ao atendimento das demandas do Conselho Regional de Nutricionistas serão executados por empregados, contratados em regime efetivo, ou em comissão, e por prestadores de serviços, pessoas físicas e jurídicas, os quais ficam vinculados hierárquica e funcionalmente à presidência. Subseção 1ª. Da assessoria jurídica. Artigo 35. Compete à assessoria jurídica. Inciso 1º. Assessorar o Conselho Regional de Nutricionistas nos assuntos de natureza jurídica. Inciso 2º. Emitir relatórios que consubstanciem o estágio de execução dos trabalhos de sua área de atuação, em especial relatório mensal dos processos judiciais em andamento, com as respectivas situações. Inciso 3º. Patrocinar os interesses do Conselho Regional de Nutricionistas perante o Poder Judiciário, e nos demais casos fixados em instrumento procuratório, observados os limites do respectivo mandato, inclusive quanto ao poder de receber citações e intimações. Inciso 4º. Participar de reuniões e eventos quando devidamente convocado. Inciso 5º.
manifestar-se, por escrito, ao presidente do órgão, obrigatoriamente, sempre que constatar a existência de ilegalidade de qualquer ato, que tenha sido submetido à sua apreciação. Inciso 6º. Responder pelo cumprimento dos prazos nos processos judiciais sob a sua guarda, salvo determinação em contra. Inciso 7º. Responder consultas e emitir parecer, quando assim for requisitado, em processos, objetivando subsidiar o exame e relatoria a cargo dos relatores. Inciso 8º. Responder consultas e emitir pareceres de natureza jurídica em assuntos submetidos a seu exame. Inciso 9º. Analisar os aspectos legais de qualquer norma de interesse do Conselho Regional de Nutricionistas, a ser por este baixada, propondo as adequações necessárias, sempre que solicitado. Inciso 10. Assessorar os órgãos competentes na análise e elaboração dos instrumentos convocatórios de licitação, contratos, convênios e similares, e manifestar-se, conclusivamente, sobre os textos finais. Inciso 11. Executar outras tarefas compatíveis com a natureza do órgão jurídico. Subseção 2ª. Da assessoria contábil e financeira. Artigo 36. Compete à assessoria contábil e financeira. Inciso 1º. Coordenar, orientar e desenvolver trabalhos técnicos dentro de sua área de competência. Inciso 2º. Responder a consultas, e emitir pareceres de natureza contábil e financeira em assuntos submetidos a seu exame. Inciso 3º. Acompanhar o desempenho da área econômico-financeira, propondo medidas necessárias para a obtenção de resultados favoráveis para o Conselho Regional de Nutricionistas. Inciso 4º. Assessorar o plenário, a diretoria e a comissão de tomada de contas nos assuntos de sua área de competência. Inciso 5º. Controlar os registros, e efetuar os cálculos relativos às obrigações do Conselho Regional de Nutricionistas nas áreas de pessoal, e de encargos sociais. Inciso 6º. Controlar os registros contábeis do Conselho Regional de Nutricionistas, garantindo seu adequado processamento. Inciso 7º. Elaborar prestações de contas mensais e anuais, propostas e reformulações orçamentárias, além dos livros diário e razão. Inciso 8º. Orientar o cumprimento de normas gerais da contabilidade, assim como instruções específicas dos órgãos de controle interno e externo. Inciso 9º. Manifestar-se, por escrito, ao presidente do Conselho Regional de Nutricionistas, obrigatoriamente, sempre que constatar a existência de ilegalidade de qualquer ato, que tenha sido submetido à sua análise, em especial sobre documentos de natureza contábil, devendo seu relatório ser apreciado pelo plenário e arquivado com o respectivo processo. Inciso 10. Executar outras tarefas compatíveis com a natureza do órgão contábil financeiro. Inciso 11. Participar de reuniões e eventos quando devidamente convocado. Subseção 3ª. Dos serviços administrativos, e de apoio, dos empregados e dos prestadores de serviços. Artigo 37. Respeitadas as normas próprias baixadas pelo Conselho Federal de Nutricionistas quanto ao ingresso de pessoal, inclusive a exigibilidade de concurso público para os empregos efetivos, e a natureza das atribuições, os empregados do Conselho Regional de Nutricionistas serão contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e investidos em emprego efetivo, ou em cargo de provimento em comissão. Artigo 38. É vedada a contratação pelo Conselho Regional de Nutricionistas, para ocupação de emprego efetivo, ou de cargo de provimento em comissão, ou para prestação de serviço remunerados, qualquer que seja a forma de contratação, de pessoas que, em relação a conselheiro federal ou regional, efetivo ou suplente,
ou a outro empregado do Conselho Regional de Nutricionistas, tenha, direta ou indiretamente, relação de parentesco até o 2º grau, colaterais e afins de 1º grau, e aqueles que se lhes assemelhem, tais como companheiros, enteados e os parentes destes, independente do prazo de duração do pacto laboral, sendo nulas de pleno direito, as contratações que contrariarem as presentes disposições. Parágrafo 1º. Ressalvada a possibilidade de cessão ao Conselho Federal de Nutricionistas, com ou sem ônus, de empregado ocupante de emprego efetivo, é vedada a disponibilidade onerosa de empregado do Conselho Regional de Nutricionistas para entidades sindicais, associativas e outras, resguardados os direitos previstos em lei. Parágrafo 2º. Ressalvado o disposto no parágrafo antecedente quanto ao Conselho Federal de Nutricionistas, é nula a disponibilidade que acarrete ônus para o Conselho Regional de Nutricionistas, realizada por qualquer dirigente, arcando responsável pelo ressarcimento integral da remuneração e encargos trabalhistas e previdenciários durante o período da disponibilidade. Artigo 39. Respeitadas as disposições legais aplicáveis, e as normas baixadas pelo Conselho Federal de Nutricionistas, os critérios de seleção e contratação, assim como o sistema de funções, remunerações e benefícios, serão estabelecidos em normas próprias baixadas pelo plenário do Conselho Regional de Nutricionistas, que poderá delegar a atribuição à diretoria. Artigo 40. O empregado do Conselho Regional de Nutricionistas ou prestador de serviço é responsável pelas atribuições da sua área de competência, respondendo solidariamente pelo ato que praticar por ação ou omissão. Parágrafo único. O empregado ou prestador de serviço, que tomar conhecimento de qualquer ilegalidade ou irregularidade administrativa tem a obrigação de denunciar o fato à presidência do Conselho Regional de Nutricionistas. Artigo 41. A estrutura e organização do trabalho serão definidas pelo plenário do Conselho Regional de Nutricionistas, que buscará assegurar a eficiência, coordenação e economicidade nas ações da administração. Artigo 42. O Conselho Regional de Nutricionistas poderá definir outros tipos de serviços de apoio, de acordo com suas necessidades operacionais e administrativas.